Tu és o Deus que sacia o deserto do coração. Em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro. De todo o coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo o coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo o coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, clamo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Se você pode, levante as suas mãos. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei, com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida.
Bom dia. Talvez você que tem o costume de frequentar aqui, vocês já perceberam que a gente está sem a projeção, a gente está com um probleminha técnico. Então foi enviado tanto no WhatsApp da igreja, quanto no Stories do Instagram, um link para a projeção que você pode acompanhar a nossa liturgia, ali passando os slides com a gente, tendo essa experiência imersiva de servir no Ministério da Projeção, você mesmo no seu celular passando os slides. Lá vai ter todas as letras, lá vão estar também o texto bíblico que nós leremos já já, terão os slides do pastor durante a pregação. Então, se você quiser e puder acompanhar através do seu celular a liturgia, fique à vontade. Senão, hoje nós teremos uma experiência um pouco diferente de não ter a projeção. Então, fique à vontade. A Confissão de La Rochelle, que é a confissão francesa, ela, no seu segundo artigo, vai falar sobre a revelação. E ela diz assim: foi Deus quem se fez conhecer aos homens, primeiramente por suas obras, tanto pela criação como pela conservação e maneira como ele a conduz. Também, e mais claramente ainda, pela palavra, a qual foi primeiramente revelada verbalmente e em seguida escrita nos livros que nós chamamos Santa Escrituras. A palavra de Deus é o jeito que Deus escolheu de se revelar a nós. Apesar de nós conseguirmos olhar para a criação, a beleza de um pôr do sol, a beleza do mar, a beleza das montanhas, e entender que existe um Deus criador, é através da sua palavra em que ele se faz conhecido, seu caráter, suas bondades, sua história. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos sempre nos atentar ao que ela nos instrui, para que tudo nos vá bem. E pensando nisso, eu gostaria de convidá-los a lerem comigo o trecho da carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos, capítulo 1, versículos de 9 a 14. Quem puder se colocar de pé para a gente fazer a leitura da palavra juntos, nós leremos alternadamente, então quem tiver com o texto aberto pode acompanhar a gente. Eu peço que a banda leia alternadamente comigo, para caso aqueles que não estejam conseguindo acessar o nosso slides possam ao menos ouvir a palavra conosco. Então, vai ser o slide Colossenses, depois da primeira música. O primeiro slide é de título verde e texto branco. Fique à vontade, tá bom? A gente está um pouco diferente o esquema, então fique à vontade. Então, Colossenses capítulo 1, versículo 9 diz: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Que nós possamos elevar nossos corações agora em oração a esse Deus que nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Esse Deus que é tão misericordioso e gracioso, que se revela a nós através da sua palavra e que faz questão de ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Nós te agradecemos porque nós temos o privilégio de iniciar a nossa semana aqui juntos em comunidade, louvando, orando e conhecendo mais sobre o Senhor. Obrigado, Deus, por ser esse Deus maravilhoso que não ficou escondido, não se fez distante de nós, mas mesmo se fazendo evidente em toda a criação, resolveu revelar-se através da tua palavra para mostrar teu caráter, para mostrar o intento do teu coração de se relacionar conosco. Pai, nós pedimos e agradecemos por Cristo Jesus, por quem o Senhor nos trouxe um relacionamento próximo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus em todos os lugares da terra, porque somente nele e através dele que nós temos um relacionamento com o Senhor. Que nós possamos viver a nossa vida em um ministério de adoração, louvando o Senhor onde quer que nós estejamos, no que quer que nós façamos.
que a gente esteja sempre numa vida de adoração, de gratidão, e que honre o teu nome. Essa é a nossa oração, não apenas para este domingo, não apenas para este momento de culto, mas para toda a nossa vida. Nós te louvamos e bendizemos no nome de Jesus. Amém. E que agora a gente possa louvar a Deus todo o nosso coração, agradecendo por quem Ele é e por tudo que Ele faz por nós. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Esse é o nosso Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Nós te adoramos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando os corações. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é
Vamos orar com os corações contritos ao Senhor. Deus maravilhoso, que é soberano, é por quem Tu és que nós estamos aqui, na convicção de quem Tu és, que nós queremos derramar nosso coração diante do Senhor, confessando nossas limitações, nossas falhas, os pecados que feriram o corpo do Seu Filho na cruz, os pecados que levaram Jesus Cristo a morrer por nós. Nos colocamos humildemente carentes da Tua graça, do Teu cuidado, e na certeza de que, se confessarmos, nós receberemos perdão. E com isso, com esse perdão, encheremos nosso coração de oração, de adoração ao Senhor. Por isso, que o Senhor nos convença sempre do pecado, da justiça, e seja conosco, Senhor, nos fortaleça, para mais uma vez, em pé, continuarmos caminhando na Tua direção, a direção do Teu conhecimento, do amor a Ti, e de caminharmos sempre na Tua presença. Em nome de Jesus. Seja o monte que pegou, a fonte que eu bebo, és minha canção. E do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom.
está conosco. Que nós, em um ato de adoração ao Senhor, nós preparamos um momento para ofertar a Deus nossos dízimos e nossas ofertas. Essa é uma prática de fé daquilo que nós sabemos que o Senhor ainda fará, e também de gratidão quando nós olhamos para trás e vemos tudo que o Senhor fez por nós, e vemos o teu cuidado, a tua provisão, derramando das suas bênçãos e provendo tudo aquilo que é necessário por nós. Então que nesse momento você possa fazer isso através aqui no Gasofilácio. Também tem o QR Code nas nossas cadeiras. Você que nos visita, não se sinta constrangido nesse momento. E essa é uma prática de fé, de gratidão aqui da nossa comunidade. Vamos cantar ao Senhor nessa firmeza na fé. Somente por a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe possa face ver, é pela fé que vou viver. Em cada prova suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é real, abrigo traz no temporal. Ao me cercar a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no E agora, você que não é mais criança, pode ficar à vontade, se sentar. Você já não é mais criança. E convido também todos os nossos pequeninos a virem aqui à frente, para termos um momento de oração com elas e por elas. Mesmo que quem está com sono, quem está cansado, né, Samuca? Esse é um momento que a gente tem especial, em que a gente ora pelas nossas crianças, que são nosso maior tesouro, que são o futuro da igreja.
E não pense que eles descem lá para ficar fazendo folia somente, para ficar sendo entretidos, mas tem todo um conteúdo preparado para ser passado para elas, numa linguagem que elas possam entender, que elas possam aprender desde pequenos, a seguir os caminhos do Senhor, a entregar a vida a Cristo, e a serem ótimos meninos e meninas que se tornarão ótimos homens e mulheres. Então vamos orar com eles e por eles. Pai, nós te louvamos pelo dom da vida, por essas crianças que estão aqui. Obrigado, Deus, porque nós somos uma família estendida de muitos irmãos e irmãs e podemos confiar no Senhor para cuidar de todos nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez dessa igreja um local de reunião de muitas crianças, que isso seja motivo sempre de muita alegria, de muita novidade de vida, de muita esperança, e que eles possam ter esse momento que eles têm lá embaixo preparados, seja de fato o Senhor falando aos coraçõezinhos deles, através do teu Santo Espírito, e que eles possam ser edificados pela tua palavra, assim como nós que ficamos aqui em cima, que eles possam crescer em amizade, em comunhão, e sobretudo no Senhor. Abençoa-os, dê saúde, dê cuidado, dê proteção, para que eles possam continuar sendo bênção nas nossas vidas e sendo o futuro da igreja. Nós te louvamos, te pedimos e agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E você que tem filhos menores do que 3 anos, nós temos um berçário preparado para você lá embaixo. Você pode ficar à vontade para ir lá se você achar necessário, mas também pode ficar aqui em cima se você preferir ficar com o seu neném, tá bom? Fiquem à vontade e vamos continuar adorando e aprendendo sobre o nosso Senhor Jesus. Que você aproveite o trecho dessa canção para refletir nesse convite, nesse lembrete que o Senhor faz para nós. Ele diz que é dele todo o trabalho, que o nosso trabalho é descansar no Senhor. Encontrar e se ver numa situação aparentemente sem saída, uma situação em que te leva ao desespero, que faz com que você perca toda a racionalidade que você tem nos dias normais, te faz totalmente dependente das condições externas, te torna alguém extremamente impotente. Na nossa vida, por vez ou outra, nós vivemos momentos como esses, em que parece que nós pegamos o barco errado para o lugar errado e no meio nós encontramos uma tempestade que faz com que esse barco chacoalhe para cá, chacoalhe para lá, você fica com aquele enjoo, você perde todo o referencial das coisas que podem te salvar e você fica literalmente à mercê
daquilo que está acontecendo e que não depende de você, depende de coisas externas. Nesses momentos, o que nós podemos fazer? Virtualmente nada. Nós podemos simplesmente engolir seco, nos segurarmos no barco e esperarmos simplesmente que a tempestade passe e que nada de mal ou nada de pior possa acontecer conosco. Nós temos uma história na palavra de Deus que nos mostra uma cena muito interessante de um barco no meio de um mar revolto e de como aqueles discípulos de Jesus, conseguiram superar aquela tempestade, chegar no destino pretendido e entender que é no meio das tempestades que às vezes Deus quer se revelar a cada um de nós. Convido você a abrir a sua Bíblia, a ligar o seu aplicativo, aproveitando que hoje nós estamos aí no modo antigo, né? Eu sou da época, eu pareço ser jovem, mas eu não sou tanto assim, em que a gente tinha o inário, né? Físico, e a gente cantava com partitura. Olha que tempo chique a gente tinha antigamente. Hoje é tudo data show, né? Hoje você teve a experiência de ter o seu inário aqui. Então acompanha comigo lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Nós vamos ler dos versículos 35 até o versículo de número 41. Então vou dar o tempinho aí para você achar no seu aplicativo, na sua Bíblia, esse texto muito importante. Todos acharam? Então, diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou, fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por estarmos mais uma vez aqui. E agora, com a Tua palavra aberta e o nosso coração atento àquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer, ó Deus, fazer em cada um de nós por meio da Tua palavra. Ó Deus, que nós possamos estar atentos, que nós possamos ser desafiados e possamos ser obedientes com humildade àquilo que o Senhor tem a falar a cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. É estranho que quando Jesus manda a gente fazer certas coisas, que a gente não entende o porquê, e a gente só tem que obedecer, a gente se encontra numa situação meio que, mas por que Jesus está mandando fazer essas coisas? O texto começa de uma forma muito interessante. Jesus, ele, ao anoitecer, pede aos seus discípulos que atravessem, junto com ele num barco, o mar da Galileia. O mar da Galileia, meus irmãos, é um mar extremamente imprevisível quanto às condições climáticas. Por se localizar quase 200 metros abaixo do nível do mar, do oceano, repentinamente correntes de ventos podem se afligir sobre aquele mar e em questão de minutos, 10, 15 minutos, o tempo pode fechar e pode se abater uma terrível tempestade. Quem já pilota barco ou anda de barco sabe que a noite não é um momento próprio para navegar. Mas Jesus parece que escolhe o pior momento, ao anoitecer. Junta todos os seus discípulos
e todos eles partem rumo à outra margem, que é a margem de Gadara, onde Jesus vai fazer outros milagres. No meio da jornada, como não poderia deixar de acontecer, acontece uma surpresinha. Um forte vendaval, tempestade, ondas, quase engolindo aquele barquinho. Os discípulos ficam aterrorizados com aquela situação. Você não ficaria aterrorizado quando no meio da noite não tem luz LED no barco de Jesus? Não tem lâmpada, porque o vento estava soprando. Não tem luz das estrelas, porque estava lá uma tempestade muito grande. Eles estavam num breu completo, o barco subindo e descendo, as ondas lá, a água entrando, eles com um balde tentando jogar água para fora, e Jesus está onde? Está dormindo, tranquilo, lá na popa do barco. A nossa vida, ela pode ter momentos assim. Nós temos Jesus dentro do nosso coração, mas o barco, que é a nossa vida, às vezes pega uma tempestade imprevisível, começa a chacoalhar, e quando nós olhamos para trás, aquele Jesus que nós confiamos tanto que poderia fazer alguma coisa, está fazendo o quê? Tirando aquela soneca gostosa. E eu acho que Jesus estava tirando uma soneca bem legal, porque a palavra de Deus diz que ele estava lá, apoiado com a cabeça num travesseiro feito de cordas. Então, para alguém dormir com travesseiro, é porque ele já está no 15º sono. Nada lhe aflige. Não parece uma história meio sem nexo? Por que eles estavam naquela condição de tempestade? Quem os levou para lá? Jesus. Talvez os discípulos com o coração já murmurando dissessem: a gente não deveria ter ouvido Jesus Cristo, eu deveria ter falado para ele. Tinha discípulos muito experimentados na arte da navegação, Pedro, Tiago, André e João, que eram pescadores, eles conheciam aquele mar, cada canto do mar da Galileia. Eles provavelmente pensaram: eu sabia que ia dar ruim esse negócio. O que nós podemos ver nesse texto que pode nos ajudar a vencer as tormentas e as tempestades da nossa vida? Primeira coisa que o texto nos ensina é que as tempestades efetivamente fazem parte da nossa vida. Veja só, no versículo 35 ao 37, naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Todo mundo sabia que no mar da Galileia aquilo poderia acontecer. As tempestades, elas já estão dentro do cálculo daquele que navega, tanto quanto nas nossas vidas. Não existe vida sem tempestades. Não existe vida sem dificuldades. Não existe vida sem momentos de desespero. Todos esses momentos têm que estar contabilizados na nossa planilha da vida. Você não contabiliza os prejuízos na sua empresa, já dentro do balanço? Pois é, dentro da nossa vida nós também temos que contabilizar esses momentos, porque esses momentos fazem parte da nossa vida, elas decorrem da nossa condição de queda. Nós pecamos e nós mesmos nos jogamos de corpo e alma nesse buraco sem fundo de miséria, de problemas. O nosso mundo se tornou hostil a nós. Não foi porque Deus assim o quis, mas foi porque nós pecamos e levamos a criação de Deus a um estado que não era o ideal de Deus. Não é porque nós cremos em Jesus que as dificuldades não vão acontecer. A tendência é que as dificuldades aconteçam ainda mais. Não é porque nós temos Jesus como capitão da nossa barca que o barquinho vai andar naquela tranquilidade, com aquela brisa gostosa, você tomando sol no deck e Jesus pilotando para você. Não. Às vezes, o barquinho de Jesus vai ter aquele chacoalhão que vai testar a sua fé e a sua confiança no Mestre.
Às vezes nós nos iludimos pensando que Jesus vai resolver instantaneamente todos os nossos problemas, e Ele assim não faz. Sabe por quê? Porque é nas tempestades que às vezes Jesus quer ter um encontro pessoal conosco. Nos momentos de calmaria, às vezes nós nem nos damos conta que Deus está lá no controle de todas as coisas. E às vezes Deus tem que nos levar no olho do furacão para mostrar para mim e para você que é Ele que comanda todas as coisas e que no final das contas é Ele que cuida de cada um de nós. Os discípulos foram lá, crendo em Jesus Cristo, afinal Ele mandou ir e eles se depararam com tempestades. A nossa jornada com Cristo, ela é assim. As tempestades estão previstas. Agora não se desespere, sabe por quê? Porque em segundo lugar, ainda que as tempestades façam parte da nossa vida, para nós que cremos, Jesus, Ele está presente, mesmo nas nossas tempestades. Por quê? Porque Jesus não se ausenta nas tempestades da nossa vida. Olha só o que diz o versículo 38, Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Eu prefiro muito mais ter Jesus dormindo no meu barco, do que ter Jesus acordado fora dele. Ah, mas Jesus está dormindo. Melhor Jesus estar dormindo com você, do que acordado longe de você. Jesus, Ele conhece as nossas fraquezas. Ele é a pessoa mais interessada em nos restaurar, em nos tirar da situação de perigo, em nos libertar. Quantos salmos cantam essa verdade, que o Senhor é o nosso castelo, a nossa torre, a rocha da nossa salvação, que basta nós clamarmos que o Senhor inclina os seus ouvidos para nos trazer a redenção no tempo apropriado. E esse Jesus estava lá com os seus discípulos, chacoalhando junto com eles. Jesus, embora sendo Deus, Ele era ser humano. Jesus estava lá, sentindo tudo aquilo que os discípulos estavam sentindo, mas com uma perspectiva diferente. Os discípulos estavam vendo para as tempestades e estavam com medo porque eles viam na tempestade o fim deles. Jesus tinha marcado aquela tempestade para se revelar aos seus discípulos e mostrar quem Ele era e o poder que Ele tinha sobre eles. Às vezes, nós passaremos por tempestades, mas esses momentos podem ser momentos úteis, momentos de encontro com esse Jesus. Jesus, Ele não está ausente nos seus dramas, nos seus momentos de depressão, nos seus momentos de incerteza e de dúvida. Jesus não está ausente, Ele está ao seu lado, pegando pela sua mão. E às vezes Jesus pega a mão que nem a gente pega as nossas crianças. As crianças não querem sair, né? Estão lá, a gente leva eles no shopping, eles empacam na frente da loja de brinquedos e a gente está com pressa, porque tem que ir logo. Quanto mais tempo eu demoro, maior a probabilidade de eu ter que comprar um brinquedinho lá para os nossos filhos. E a gente pega, vamos! Jesus às vezes faz isso, pega na sua mão e vem, é por aqui. Às vezes Jesus dá aquele empurrão assim para a gente, é para lá, vai. E esse Jesus não se ausenta em nenhum momento das nossas vidas. Nós podemos ter a certeza que Jesus está presente mesmo nas noites mais densas da nossa alma. Jesus está lá, porque não existe lugar onde Jesus não esteja, porque Ele é onipresente. Não te importa que morramos? Olha só, os discípulos, eles não se deram conta que no barco deles estava aquele que estava desde o princípio e por intermédio de quem todas as coisas foram criadas. Eles olham para Jesus e falam assim, Jesus, para com isso. Que isso, mestre? Olha, o senhor está vacilando aí. Nós aqui fazendo de tripas coração para tirar água, para tampar os buracos e o senhor dormindo. Acorda, mestre. Pega o balde, começa, ó, vamos, é assim, ó, e ensina Jesus, ó, é assim que se faz. Mestre, não te importas? Jesus se importa conosco. Jesus está lá, naquele barco. Jesus está aqui no nosso barco, porque Ele se importa conosco. Os discípulos não se deram conta disso. Não
fique apavorado, porque Jesus não se ausenta durante as tempestades da nossa vida. Ele não somente está presente, mas em terceiro lugar, esse Jesus que está conosco durante as tempestades da vida é o Jesus que tem poder para colocar fim às tempestades que passamos e atravessamos. Olha só o que diz o versículo 39 em diante. Jesus levantou-se e fez o quê? Pegou o balde? Não. Jesus levantou-se e disse: homem ao mar, e se jogou e largou todos os seus discípulos? Não. Jesus se levantou, e como Jesus era um homem elegante, Jesus se levantou no meio daquela bagunça toda. Imagina a cena: chuva caindo, vento soprando, os discípulos, todo mundo, salve-se quem puder. E Jesus lá se levanta elegantemente, vai para frente do barco e fala: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Basta uma ordem de Jesus para que a bagunça que está a sua vida possa ser instantaneamente solucionada. Basta um comando de Jesus para que a tempestade se transforme naquela bonança gostosa de se navegar. Às vezes, nós não nos damos conta que Jesus está conosco. E quando Jesus está conosco, nós queremos que Jesus faça coisas que atendem àquilo que nós achamos como correto, sem perguntar o que Jesus quer com tudo aquilo. Os discípulos estavam lá, talvez remoendo a ideia de que eles estavam passando por aquela dificuldade, porque Jesus havia mandado atravessar o mar naquele dia, naquela hora e naquelas condições. Mas Jesus, ao fazer isso, tinha um propósito que vai muito além do que a própria tempestade, um propósito que está relacionado a Ele se revelar aos seus discípulos conhecerem quem Jesus é. Da mesma forma que nós conhecemos as nossas amizades, no meio da tristeza, no meio das dificuldades, nós sabemos quem está realmente do nosso lado. Jesus, em meio aos tormentos da nossa existência, não somente está do nosso lado, presente, mas também é aquele que nos dá a mão para que com a sua ajuda possamos, em triunfo, passar pela tempestade. O vento se aquietou, tudo voltou ao normal, o céu se abriu, as estrelas apareceram. E Jesus olha para os discípulos e pergunta assim: por que vocês estão com tanto medo? Jesus, agora era só o que me faltava, o Senhor perguntar isso para a gente. A gente quase morreu aqui, sepultado no mar, e o Senhor pergunta por que a gente está com medo? Mas não é um medo simples que Jesus está cobrando aos seus discípulos, porque Jesus complementa a pergunta dizendo: ainda não tem fé? A incredulidade, ela potencializa o nosso desespero. Ela incendeia o nosso coração, tornando-o inseguro. A falta de fé é o que faz cada um de nós ter medo pelo amanhã. Jesus está perguntando para os seus discípulos: olha, eu estou aí com vocês há relativamente bastante tempo. Vocês viram pessoas sendo curadas, vocês viram comida multiplicar, e vocês acham que eu não tenho poder para fazer dessa tempestade uma calmaria? Quantas vezes Jesus não pergunta para os seus discípulos: cadê a fé de vocês? E às vezes é para que Jesus possa fazer essa pergunta a nós, que Ele nos leva a situações difíceis. Jesus quer nos confrontar. Jesus quer ver o nosso coração, até onde vai a nossa confiança.
Ainda não tem fé? Aquela tempestade foi o momento marcado por Jesus na eternidade para calibrar o nível de fé dos seus discípulos, aqueles homens que dali a algum tempo seriam os apóstolos, os homens que levariam o evangelho a todas as partes desse mundo. Jesus tem que calibrar a nossa fé às vezes, e não são nos momentos bons em que essa calibragem acontece. São nos momentos em que nós duvidamos, nos momentos terríveis, em que nós só temos Deus a depender. No começo da narrativa, eles estão apavorados. Apavorados por causa da tempestade. Apavorados por causa da possibilidade deles morrerem dali a pouco. Apavorados talvez pensando na família, nos filhos. Apavorados porque ninguém quer morrer naquela situação. Talvez nunca ninguém acharia os corpos deles. Olha só que trágico. Eles seriam comidos pelos peixes. E depois que tudo acontece, Jesus faz um milagre novamente. Olha só como termina o texto. Eles estavam apavorados. Ué, mas o problema deles não foi resolvido? A tempestade não cessou? Porque eles ainda estavam com medo, com pavor, com tremor no coração. A gente pode ver isso na pergunta que eles fazem entre eles. Quem é esse que até o vento e mar lhe obedece? Jesus, ele nos conduz em momentos difíceis da vida para que a gente possa fazer essa pergunta para ele. Quem é esse? Não é uma pergunta de dúvida. É uma pergunta de maravilhamento. Quem é esse que tem esse poder para acalmar o vento e o mar lhe obedece? Na visão dos antigos, só Deus tem poder sobre as forças da natureza. O que eles descobriram é que quem na verdade estava com eles não era um simples profeta. Quem estava com eles naquele barco não era um homem legal. Jesus era, eu tenho certeza. Não era um rabino carismático. Quem estava com eles era o próprio Deus, encarnado, que tinha a serenidade como Senhor de todas as coisas, de no meio da tempestade dormir. Sabe por que Jesus dormiu? Porque está tudo sob controle. Ele manda nas coisas. Ele define a intensidade do vento. E Ele determina o seu fim. Por que que Jesus nos conduz, por vezes, a momentos difíceis na vida? Para que a gente possa depender dEle. E possa perguntar para Jesus, com maravilhamento no coração, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que salvou a minha vida? Quem é este que não se ausenta nos momentos de tribulação? Quem é este que tem todo o poder para terminar em um instante com toda a tempestade e decretar bonança no mar que nós navegamos? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Muitas vezes a gente perde a noção de quem é Jesus, não é verdade? E a gente se esquece que Jesus não é um simples alguém ao nosso lado, mas Ele é o Rei, Ele é o Senhor. Ele merece ser por nós admirado. Ele merece o maravilhar dos nossos olhos quando contemplamos a sua face. Ele merece o nosso temor e o nosso tremor, porque conosco está o Rei de todas as coisas, aquele que tem o poder de fazer tudo e por meio de quem todas as coisas existem. O que o texto quer nos ensinar e o que Deus quer fazer em nós e por meio de nós? Você se vê no meio de uma grande tempestade?
Lembre-se que as tempestades fazem parte da nossa vida. Tenha uma visão realista da sua existência. Não é só você que sofre. Todas as pessoas sofrem em níveis diferentes, mas não tem um que não sofre. Porque o sofrimento faz parte da nossa natureza caída. Você se sente atemorizado diante das tribulações que assolam o seu barco e o seu coração? Contemple Jesus, o Mestre, que não se ausenta durante as tormentas. Antes, Ele está conosco. Sua fé está abalada e a confiança de Deus e a sua confiança em Deus diminuiu? Então é hora de nós olharmos de volta para Jesus. Maravilhe-se com Jesus. Adore a Jesus. Ele é o Senhor sobre todas as coisas e Ele é poderoso para te guardar e te salvar. O nosso inário, os antigos sabem, tem um hino que narra esse momento. E o hino, ele conta tudo o que aconteceu. E na parte final, na estrofe final, diz: Mestre, chegou a bonança, em paz, vejo céu e mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto, destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Sejam encampelado o mar, seja a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Sossega a sua alma, porque Deus em Cristo Jesus ainda não perdeu o controle do barquinho da sua vida. E Deus em Cristo Jesus vai fazer com que você chegue a outra margem, o destino certo, aos trancos e barrancos, é verdade, mas o importante é que todos nós possamos chegar ao lugar que Deus quer que a gente esteja. Senhor, muito obrigado. Pedimos que o bondoso Mestre, o dono da terra e do céu, aquele que comanda todas as coisas, dizendo sossegai, possa também trazer sossego às ondas terríveis da nossa vida, à escuridão que assola a nossa existência. Que o Senhor possa levantar a sua mão sobre nós e nos conceder a tua paz e nos fazer novamente olhar para o Senhor e em adoração perguntar: quem é esse que até o mar lhe obedece? Oramos assim em nome de Jesus. Amém.
receba a bênção do Senhor, o nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que tem poder para acalmar as tempestades da nossa vida, o amor de Deus Pai, aquele que enviou o seu Filho para nos salvar, e a comunhão do Espírito Santo que nunca nos abandona, repouse e permaneça sobre todos nós, agora e para sempre. Amém e amém. Glória a Deus, pode se assentar. Temos alguns avisos para você. Em primeiro lugar, nós queríamos dar as boas-vindas a todos aqueles que hoje nos visitam. Sejam muito bem recebidos. A nossa igreja está aqui para abençoar a sua vida. Se você que nos visita já faz parte de uma comunidade, já faz parte de uma igreja, transmita os nossos abraços e a nossa lembrança à sua liderança, ao seu pastor. Mas se você está aqui à busca de uma comunidade para que possamos crescer juntos, para que você possa realmente ter um encontro diário com esse Jesus que transforma a nossa vida, eu convido você a estar conosco na próxima semana, nas nossas próximas reuniões, e possamos experimentar juntos aquilo que Deus tem a fazer em nós e por meio de nós. Nós já estamos terminando esse período de recesso, e nós voltamos já, logo depois do término do carnaval, com os nossos grupos de conexão. Então, os grupos de conexão são muito importantes na nossa igreja, porque é lá que nós oramos junto com você, nós compartilhamos um momento de comunhão, e o nosso Henrique é o responsável pelos nossos grupos de conexão. Se você quer participar, por favor, fale com ele. E nós também precisamos de irmãos que possam abrir a sua casa e hospedar esses grupos de conexão. Alguns deles, né, isso nós vamos definir, mas se você tem vontade de abrir a sua casa e tornar a sua casa um dos lugares onde esses encontros acontecem, também, por favor, fale com o Henrique, que ele vai encaminhar aí o seu pedido e a sua demanda a necessidade correta. Um aviso especial que eu gostaria de dar hoje é que os irmãos se atentem, né, e sigam o perfil da nossa igreja nas mídias sociais. Para aqueles que já nos seguem, viram que nessa semana a gente já começou a fazer um trabalho mais intenso na expectativa de podermos abençoar cada vez mais vocês, tanto no YouTube quanto no Instagram. O pastor Rodrigo tem colocado devocionais diárias para você ouvir, refletir na palavra de Deus. E é um instrumento também para você abençoar outras pessoas. Então, sempre que você tiver um conteúdo que você gostar, ou mesmo se você não goste também, a regra das mídias sociais é o quê? Assistir, curtir, compartilhar, se inscrever. Fez isso? Já está abençoado aí a sua semana. Faça isso no nosso Instagram, no nosso YouTube. A gente está preparando muita coisa legal para que a mensagem do Evangelho possa ser proclamada também a um campo missionário muito importante, que é o campo virtual. Então, os irmãos não têm ideia de quantas pessoas nós atingimos, e se a palavra de Deus foi eficaz por meio dos nossos instrumentos midiáticos para salvar uma pessoa, o nosso esforço já terá valido a pena. Então, faça isso. @metropolitanaIPB. Nós vamos ter aí a nossa classe de novos membros a começar no dia 9 de março. Então você, aviso importante, você que quer se tornar membro da nossa igreja, quer entender melhor como a nossa igreja compreende o Evangelho, as doutrinas básicas da nossa igreja, para você saber e conhecer melhor a nossa comunidade, eu te convido a fazer parte da nossa classe de membros, que terão 9 encontros, 3 deles serão presenciais, mas 3 serão online. Olha só que maravilha. Então você não vai precisar vir aqui no conforto do seu lar, e se você não puder participar no dia online, vai ter gravação para você não ter desculpa que não pôde. A gente faz tudo para facilitar a sua vida. Participe, quem quiser mais informações pode vir conversar diretamente comigo. Olha só que legal, pessoal. Estamos agora com as inscrições abertas para o acampamento das nossas crianças.
dia 30 de maio até o dia 1º de junho, pegando aí o feriado de Corpus Christi, nós temos o acampamento Meu Alvo é Cristo. Nós faremos aí no Swiss Park, no acampamento da Igreja Nazareno, infraestrutura top. Então, faça a sua inscrição. Nós temos vagas limitadas. Aqueles que também quiserem fazer inscrição, não está com QR Code, mas o aviso vai continuar passando, seja nesse monitor, ou seja no monitor aqui de fora de avisos. Você pode acessar o formulário de inscrição, e é bom que você já pode parcelar, né? Parcelar o valor da inscrição. Não é um financiamento de 30 meses, mas qualquer parcelamento já ajuda, principalmente aqueles que têm 3 filhos como eu, né? Então é bênção de Deus, eu também vou parcelar até onde puder, não é verdade? Então faça isso, um momento muito precioso. As crianças pequenas, muito pequenas, lógico, terão que ter a companhia dos pais, mas os mais grandinhos, terão atividades assim muito legais. E por fim, hoje, na Igreja Presbiteriana do Brasil, nós comemoramos o Dia da Mulher Presbiteriana. Olha só, como nós somos presbiterianos, nós nos lembramos e queremos abençoar as nossas mulheres, as nossas irmãs em Cristo. Então, você, irmã, por favor, se coloque em pé, que eu vou pedir para o nosso seminarista Márcio aí fazer uma oração poderosa para abençoar a vida de todas as mulheres nessa data especial da nossa igreja. Então, feche seus olhos, maridão do lado, os homens aí, pensando nas mulheres e abençoando elas em oração. Senhor, te damos graças nessa manhã. Obrigado, Senhor, por cada uma dessas irmãs que tem se dedicado, tem servido aqui na nossa igreja. Que o Senhor possa estar abençoando o coração delas, dando força, dando sabedoria, para que elas possam ser mulheres auxiliadoras dentro dos seus lares. Que o Senhor possa guiá-las, conduzi-las através do seu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor direcione cada uma delas. Nós pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre cada uma delas, guardando, cuidando, guiando, direcionando cada passo das suas vidas, Senhor. Nós te louvamos pela vida delas. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar toda a sua semana. Tem um momento de comunhão, não saia sem participar desse momento. E assiste lá no Instagram, porque tem 3 dicas para você passar bem o carnaval, hein? Que Deus possa abençoar e guardar a nossa vida. Até a próxima semana.